Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade aqui no nosso curso sobre Jó, nossos vídeos sobre Jó. Nós vamos agora para a segunda parte, tá? Se você não assistiu a primeira parte, volta lá e assista, porque é continuidade. Então, para você entender o que nós vamos falar daqui para frente, você necessariamente vai ter que ter assistido aos outros vídeos, tá? Então, vamos lá. Depois de uma determinada conversa com o rei, né, nós falamos aqui, vou só revisar um pouquinho sobre o que nós falamos, né, depois que o inimigo de Jó teve uma determinada conversa com o rei, a vida de Jó, ela meio que bagunçou um pouco, né, veio uma verdadeira guerra contra Jó. E Jó, assim, há quem diga, nós vamos falar assim a história do que aconteceu com ele, mas assim, tem livros que falam que porque é impossível que isso tenha sido real, uma história tão absurda dessa, é uma história. Tem livros, teólogos, várias pessoas que falam, né, que a história é tão absurda que não pode ter sido real. E foi algo que alguém criou para passar lições para alguém, né? Que um ser humano não poderia ter vivido tanto sofrimento. Ele perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo aconteceu na casa de Jó de uma vez só. E há aqueles que dizem que, assim, tem um povo que é rico e vive no bem sempre, né? Então, um dia ele perdeu e passou a viver o que a maior parte do mundo vive, que são as tristezas, as mazelas do mundo, é muito sofrimento, é muita dor, e ele passou a viver aquilo que todo mundo vive e que ele não estava acostumado. Então, eu não vou entrar nessa questão de se o sofrimento dele, né, foi o que a maioria das pessoas vive. Eu não vou entrar nessa questão de se foi real, de que foi uma história que foi inventada, que foi criada para que para que passasse para frente uma lição sobre alguém. Isso aí são coisas de teólogos e aí são questões com eles. Eu tenho meu posicionamento sobre a análise que eu vi do livro, eu cheguei à conclusão de que foi realmente um fato real. E se ele sofreu muito, sofreu pouco, se é comparado com o sofrimento do restante do mundo ou não é, então eu não vou entrar nessa questão, né? Então eu vou entrar assim, tem Jó, um homem que passou por problemas e estava vendo o seu sofrimento, as suas lutas. Independente se ele era rico, se ele era pobre. Se ele ficou rico, se ele ficou pobre, se ele era juiz ou quem ele era. Era uma pessoa que estava diante de uma situação com problemas e ele precisava de uma ajuda de sair da situação que ele estava, tá? Então vamos lá. Nós chegamos até a parte que houve uma autorização para que houvesse uma verdadeira guerra contra a vida de Jó. Começou uma verdadeira guerra contra a vida de Jó, né? Na verdade, houve uma autorização para que o inimigo atacasse Jó, ou seja, necessariamente, obviamente, o inimigo iria guerrear contra ele. E aí, o que aconteceu na vida de Jó? Crimes, vários crimes, né? Do nada, aconteceu lá, os bois deles foram 4 empregados de uma vez. Um chegou e falou, aconteceu isso, isso e isso. Aí o outro chegou, aconteceu aquilo, aquilo outro. Aí o outro chegou, aconteceu. Por último, os filhos de Jó estavam na casa, veio um vento do deserto, eles estavam acho que numa festa, eu perdi aqui, eles estavam todos numa casa, reunidos numa casa, veio um vento do deserto, bateu nos 4 cantos da casa e a casa caiu em cima dos 10 filhos de Jó. Ele perdeu vários empregados também nessa coisa, várias pessoas levaram os camelos, levaram as ovelhas, levaram todos os rebanhos de Jó, levaram, roubaram, mataram alguns, mataram vários empregados dele, e Jó chegou diante dessa circunstância com essa notícia. Chegaram 4 empregados, cada um com uma notícia ruim, uma notícia pior do que a outra, e Jó se depara com essa situação, né? Então, o que aconteceu na vida dele? Crimes, né? Foi vítima de crimes. Sequestro ou assassinato dos filhos e dos empregados de Jó. Porque Jó era juiz, lembra? Jó, ele via coisa dos bastidores de investigação aí, das coisas do mundo, que uma pessoa comum
uma pessoa do dia a dia não enxerga, não conhece. E essa história de que o vento bateu, veio um vento do deserto, bateu na casa dele, derrubou os 4 cantos, as 4 paredes, derrubou a casa inteira. Como assim? O vento era para vir de um lado, né? Se fosse vir dos 4 cantos, e a casa derrubou, a casa caiu em cima da casa dele, dos filhos dele, e os 10 filhos morreram de uma vez. Essa história não deu certo, não colou com Jó. Pode ter colado por gerações, por milênios, mas com Jó não colou. Jó sabia que os filhos dele, que algo mais sério tinha acontecido com os filhos dele. Ou eles tinham sido assassinados, ou os filhos dele tinham sido sequestrados. Por mais que alguém, porque obviamente se fosse, a casa caiu em cima dele, se vai fazer um enterro de 10 caixões, não vai mostrar o rosto, afinal de contas as pessoas estavam deformadas. Então, quem é que sabe o que está ali dentro? Jó sabia que aquela história não colava com ele. Perdeu todos os bens, tanto os filhos como os empregados, né? Todos os empregados foram mortos. Perdeu todos os bens, perda ou roubo, né? De todos os bens. A partir daí, Jó, que era um homem que as pessoas se levantavam para falar com ele, quando ele chegava, ele tinha respeito, ele dava decisões que mudavam a história das pessoas. A partir daí, ele passou a ser uma pessoa que não teve mais nada. Uma pessoa que não tinha roupa adequada para se vestir, uma pessoa que não tinha bens para estar socialmente diante das pessoas, uma pessoa que só tinha lamentações. Os filhos de Jó morreram. E ele não tinha mais aqueles amigos dos tempos bons. Muitos amigos só aparecem nos tempos bons, nos tempos ruins não aparecem. No tempo de festa tem amigos, nos tempos ruins muitas vezes não tem amigos. E ele passou a viver uma exclusão social. O padrão de vida dele mudou completamente. Ele passou a ser excluído socialmente. Ele passou a estar em locais onde ele estava, ele não podia estar mais. Ele fala que meninos cuspiam no rosto dele. Que meninos eram esses? E por último, ele desenvolveu uma doença. E a doença de pele, às vezes né, uma mancha de pele sem problema nenhum. A pessoa nasceu com uma mancha de nascença. Muitas vezes pessoas têm preconceitos com aquela mancha, porque é algo que por si, doença de pele, é um pouco repulsivo. As pessoas têm medo de pegar. E Jó, ele desenvolveu a doença da cabeça à planta dos pés. Então, você vê a situação que um juiz respeitado, um juiz, a pessoa mais assim, confiável diante do rei, chegou, que foi a situação que Jó chegou. Né? Do completo isolamento, por mais assim que às vezes a pessoa não tenha muitas condições de saúde, de vida, mas condições financeiras de sobreviver, mas a pessoa às vezes tem saúde e está indo, né? E agora ele perdeu tudo que tinha, e ainda por cima desenvolveu uma doença, né? Então vamos lá, dar continuidade aqui. Esses foram os ataques que ele sofreu, né? Como que eles conseguiram atingir Jó? Nós vamos ver mais para frente que foi com base numa acusação injusta de crimes que Jó não cometeu, né? Então ele sofreu acusação injusta de crimes que ele não cometeu, e a partir do momento que ele sofreu acusação injusta, toda uma situação se desenvolveu ao redor da história dele. Ele passou a viver tortura psicológica e isso atingiu demais Jó. Ele fala que ele não conseguia dormir. Ele fala que ele não conseguia ficar acordado. Se ele estava acordado, queria dormir. Se estava dormindo, queria ficar acordado. Através da corrupção no serviço público. Isabel, o serviço público é coisa da agora. Não, o serviço público é uma coisa de sempre. Você vive desde que sociedade é sociedade, tem que cuidar da segurança. Naqueles tempos existiam guerras, povos enfrentavam outras guerras. Como que tudo isso era feito? Né? Então,
era através do, não poderia não levar um nome e as coisas serem da forma que são hoje, mas foi também através da no serviço público que Jó foi atingido. Jó sendo alvo de acusação injusta, ele passou a também ser alvo da raiva das pessoas que julgavam ele como culpado, né? Então vamos trazer para o nosso contexto hoje, se um delegado, se policiais, se pessoas das Forças Armadas acham que fulano de tal é, é um criminoso, a pessoa é inocente, mas está sofrendo uma acusação. Eles vêm para aquela pessoa como quem vai lutar contra um inimigo. Mas o que eles fazem? Eles agem legalmente. Eles vão dentro da lei. Pelo menos é para ir para dentro da lei. Então eles vão investigar para ver o que está acontecendo, se aquilo é verdadeiro, se não é, se aquela acusação é verdadeira, se não é. Mas todos os cargos, todas as funções, sejam elas quais forem, tanto no serviço público como fora do serviço público, as pessoas, em geral, todas elas são pessoas humanas. E elas são cheias de emoções, cheias de raiva, cheias de inveja, cheias de amor, cheias de paixão, cheias de tudo. Todos nós somos dotados de emoções e de sentimentos e coisas humanas. E quando uma pessoa que, por exemplo, esteja ocupando um cargo público, está exercendo aquela função com todas as suas coisas, suas questões, a raiva, a inveja, o amor, a ira, o isso, aquilo, outro, tanto tem as suas qualidades, como também vem os seus defeitos. E o que aconteceu na vida de Jó é que ele sendo acusado por um crime que ele não cometeu, a raiva de quem estava ao redor dele também estava ali. A inveja, Jó era muito rico. Ele tinha muitos bens. Tinha muitos bens. Só de camelos, Jó tinha 3.000 camelos. Jó era muito rico. Jó era um homem que era honrado pelo rei. Jó tinha uma posição diante de tanto, até dos seus colegas de trabalho. Era alguém que tinha respeito. E querendo ou não, a inveja, ela também atrapalha. E a pessoa estando, como Jó esteve, numa circunstância que ele estava alvo ali da visão de todos, a partir do momento que tudo aquilo acontece na vida dele, tudo vai ao redor dele para tentar, uns querendo saber o que aconteceu, investigar por que ele perdeu tudo, outros querendo saber, achando que ele é criminoso, outros achando que ele é inocente, todo mundo achando tudo, e as pessoas vêm cheias de tudo, de raiva, de inveja, de amor em excesso, porque o amor é um sentimento bom, mas até o ponto que você sabe onde você vai. Você não pode achar que você ama alguém, que você tem cuidado por alguém, você extrapola os limites a ponto de você querer decidir a pessoa, dar os direitos ou tirar os direitos daquela pessoa em nome do estou cuidando. Então, isso também pode ter acontecido na vida de Jó. Né? Muitas pessoas foram para a vida de Jó. E Jó, ele passou a viver uma situação tão terrível que ele não conseguia mais, estava insustentável para ele viver a situação que ele estava vivendo. Né? Jó tinha 3 filhas, Jó tinha 7 filhos. O que incomodava, passou a incomodar nas pessoas ao redor? Os filhos de Jó gostavam de festas. Ah, mas festa? Quem não é convidado não gosta de festa. Porque tá lá os outros na festa e o outro não foi convidado. Ficou chateado porque não foi convidado. As filhas de Jó, a maioria dos soldados, policiais, seguranças, todos cuidam das mulheres, dos filhos dos policiais, dos filhos do juiz, das filhas dos juízes. E eram, assim, eram pessoas visadas, era uma família visada, vista. Era uma família vista. E que tanto isso pode fazer de bem ou de ruim na vida de alguém. Que tanto isso precisa ser protegido na vida de alguém. E a partir do momento que se tira essa proteção, a pessoa tem a vida destruída como o Jó teve a vida dele destruída. Obviamente que estava tudo sendo visto.
Tudo acontecendo. Tudo que estava acontecendo estava sendo visto. Tudo, absolutamente tudo que estava acontecendo estava sendo visto. Mas aconteceu. Jó viveu. Jó viveu agruras. Jó viveu cuspes no rosto. Jó viveu humilhações. Jó viveu vergonhas. Rejeição. Jó viveu tudo aquilo na pele, na vida dele. Foram coisas que conseguiram, da forma que conseguiram atingir Jó. Em que resultaram? Criminosos do serviço público. E não só público. Hoje eu penso que eu acho que eu acrescentaria, eu escrevi aqui errado, mas é criminosos do serviço público. Eu acrescentaria também, não só do serviço público, mas aqui, em tese, nós estamos falando mais sobre o serviço público. Então, nós vamos falar aqui do judiciário, do exército, das forças de segurança. Ah, Isabel, que absurdo! As pessoas estão trabalhando todos os dias pelas nossas vidas e você vem aqui para falar mal deles. Na verdade, eles estão todos trabalhando pelas nossas vidas e do lado deles também tem pessoas criminosas. Existem juízes criminosos. Existem pessoas no exército criminosos. Existem pessoas nas forças de segurança todos os polícias, tudo. Existem pessoas criminosas, tem pessoas que são pagas por criminosos para passar em concurso público, para estudar para passar em concurso público. Tem pessoas que não passam e fraudam para poder entrar no serviço público. E nós lidamos todos os dias com essas pessoas no judiciário, com essas pessoas no exército, em todas as forças de segurança, tudo na área de segurança. E o que aconteceu com o Jó é que ele foi estar diante dessas pessoas. A vida dele esteve diante dessas pessoas. Corrupção na medicina. Jó passou a enfrentar problemas de saúde sério. Jó desenvolveu uma doença da cabeça à planta dos pés, assim, do nada. Mas nós estamos falando de 2.800 anos atrás. Como nós vamos falar de medicina? Nós estamos falando de saúde. Se nós estamos falando de saúde, tinha as formas deles de lidarem com as formas de tentar curar alguma doença, alguma coisa. Algum tipo de enfermidade. E quando nós falamos da situação dele, especificamente, nada é coincidência. Não é coincidência ele perder 10 filhos, não é coincidência ele perder todos os empregados, não é coincidência ele perder todos os bens deles. Não é coincidência o tipo de relacionamento que ele teve com a esposa dele, que a esposa dele ficou chateada com ele. Não é coincidência a doença que ele desenvolveu. Tinha mais coisas envolvidas na situação de Jó. Corrupção nas finanças, tudo. Tem gente para cuidar de tudo. E Jó entrou numa situação em que as finanças dele foram completamente atacadas. E você vai lendo ao longo do texto, parece que ele vai tentando mudar, se reerguer, que a vida vá para frente, né? E ele não consegue. Ao longo das falas dele, a gente vai vendo isso. E o que é isso? O que é isso? Corrupção nas finanças. Sequestro dos filhos de Jó. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre isso, mas eu trago para vocês e, assim, que para mim, tudo que eu li, tudo que nós vamos conversar aqui, depois vocês podem falar a opinião de vocês sobre o que vocês acham, mas eu cheguei à conclusão de que os filhos de Jó ou foram sequestrados ou participaram de algum tipo de outra situação, que não exatamente, que eles não foram mortos. Que eles não foram mortos. Foram sequestrados. E Jó corria o risco de ir para o destino de todos os outros. Ou seja, seus 10 filhos foram mortos, seus empregados foram mortos, entre aspas, né? E ele também corria o risco de ter o mesmo destino que todos tiveram. Vamos dar continuidade aqui. Corrupção na corte. Como eu falei para vocês, eu ia tratar como
como se fosse um rei, não é isso? Então ele fala: sou eu porventura o mar ou a baleia para que me ponhas uma guarda? Mar aqui, e como falei, cada palavra tem um significado. O mar pode provavelmente significar uma multidão, tá? Mar significa multidão. Baleia, cada coisa tem um significado. Então o que ele está falando assim, eu porventura sou o mar, ou a baleia, que ponhas uma guarda? Ele está se referindo ao próprio rei. Ele sabia que de alguma forma essa fala chegaria até a autoridade. E ele pede: retira-te de mim. Cada momento me provas. Se pequei, que te farei o guarda dos homens. Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado. A circunstância, a situação que Jó chegou, ele não suportava, ele mesmo não se suportava. Ele mesmo não suportava a vida dele, para que eu mesmo de Jó, me seja pesado. Por que fizeste de mim o teu alvo? É como se ele estivesse falando: olha, antigamente nós perseguíamos os adversários, agora eu virei o adversário. Ó guarda dos homens, por que fizeste de mim um alvo para ti? Lá na frente o rei vai falar sobre isso, mas nós estamos colocando aqui a percepção de Jó. O que Jó está sentindo, como Jó está percebendo o que ele está vivendo. É importante? É. Porque o que Jó está vivendo e percebendo, ele fala, e também outras pessoas ao redor dele se contagiam com aquilo. Quem está perto vê o sofrimento de Jó. Quem está perto vê as lágrimas de Jó. Quem está perto vê o desespero de Jó. E o que ele questiona é: por que fizeste de mim um alvo para ti? Retira-te de mim. Ele pede: por favor, sai de perto de mim. A autoridade, a percepção de Jó é autoridades. Como se ele estivesse falando assim: rei, sai de perto de mim. Eu não estou suportando o teu alvo nas minhas costas. O teu alvo para mim. Essa é a percepção do que ele está vivendo. Porventura eu sou o mar ou a baleia para que me ponhas uma guarda? Ou seja, ele está se sentindo mirado. Está se sentindo no alvo. Não para que ele seja protegido, não é essa a percepção dele. A percepção dele é que ele virou alvo daquela situação. Vamos dar continuidade aqui. Aí ele continua. Na verdade, que devíeis dizer? Por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha sobre mim. Aí ele questiona: uai, mas vamos dizer o quê? Por que a gente está perseguindo ele, se ele está sendo acusado? Ele estava sendo acusado. Se ele estava sendo acusado, então, assim, ele não tinha nem explicação para quem estava querendo fazer o que queria fazer contra ele. E existem pessoas dentro de todo o serviço público, tanto pessoas que são criminosas, e tanto pessoas que vão para o serviço público e passam a agir fora da lei e acabam se tornando, não gostam de ser chamados como criminosos, mas estão iguais quando não se tornam criminosos. E aí, por que o perseguimos? Essas pessoas passam a perseguir. Essas pessoas passam a desejar o mal. Elas não sabiam que Jó era inocente. Elas vieram também junto com o serviço público, todos os erros do serviço público, para cima de Jó com todas as suas forças, também com toda a sua raiva, com toda a sua inveja, para cima de Jó, porque Jó estava sendo acusado. Obviamente foi de algo que ele não cometeu. De um crime. Ele era um homem justo. Lembra o que o rei falou para o próprio inimigo?
Foi o rei que falou de Jó para o inimigo. Mas todo o serviço público, de área de investigação, de tudo, de todas as pessoas que estavam rodeadas, estavam ao redor de Jó, vieram para cima dele. Porque tinha uma raiz de acusação sobre ele. Alguns com muita proteção, outros querendo, enfim, talvez, né, proteção. Acabavam de certa forma sufocando e ao mesmo tempo não apoio que a pessoa precisa, que Jó precisava, porque Jó recebeu 4 amigos, eu diria entre aspas, mas foram amigos. Por pior que fossem, estavam lá. Por pior que fossem, nós vamos acompanhar aqui as falas dos amigos de Jó e nós vamos ver que os amigos de Jó não foram brincadeira com Jó, mas eles estavam lá. No final do livro de Jó, fala que os irmãos de Jó foram até a casa de Jó. Jó viveu tudo que ele viveu. E no final é que os irmãos apareceram. Quando já estava as coisas já se resolvendo, os irmãos apareceram. Os irmãos deram um anel de presente para ele. É importante? É. É importante? É. Mas nenhum deles apareceu quando estava tudo ruim. Quando Jó estava sozinho, ele estava sozinho. E tudo que ele passou tinha uma acusação injusta sobre ele. Então, às vezes, a pessoa está fornecendo um apoio que às vezes não é o apoio que a pessoa precisa. E às vezes está, ao invés de apoiando, às vezes está sufocando. Por conta de uma acusação injusta. Vem ali um grupo para querer destruir aquela vida e vem um outro grupo para tentar fazer com que tudo naquela vida dê certo, para que dê certo aquela vida. Só que muitas vezes ela traz as suas vontades, os seus gostos, e quando vem cada um com a sua vontade, seu gosto, com seu querer, a pessoa não consegue fazer nada. Porque todo dia é uma pessoa diferente, todo dia uma pessoa acha uma coisa, todo dia todo mundo tem uma opinião. Acusação injusta. E o que Jó fala aqui é o meu caminho ele entrincheirou. E eu não posso passar. Fez quebrou de todos os lados. Da minha honra me despojou, tirou a minha coroa da cabeça, quebrou-me de todos os lados e eu me vou. E arrancou a minha esperança como uma árvore. Fez inflamar contra mim a sua ira e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Tirou a minha esperança, quebrou a minha honra, tirou a minha honra, me despojou, entrincheirou, colocou trincheiras no meu caminho. Para eu não passar. Eu tento ir para um lado, não vai. Eu tento ir para o outro, não vai. Tento ir para o outro, também não vai. Não vai, não vai, não vai. O que está acontecendo? Está entrincheirado. Tem trincheiras, né? Acho que é essa palavra. Tem trincheiras. Tá vendo o caminho dele? Ah, mas não é assim, Isabel. Você não sabe como é que funciona. É assim que Jó tá vendo a vida dele. Uma vida que ele tenta dar um passo para um lado, não vai. Ele tenta dar um passo para o outro, não vai. Ele não pode passar. Nas minhas veredas pôs trevas, ou seja, não consigo enxergar nada. Tento andar, tento ir para frente, tento ir para um lado, tento ir para o outro. Não dá, não vai. Tirou a minha honra, tirou a coroa da minha cabeça. Jó era juiz. Que provavelmente ele foi aposentado, ou aconteceu alguma situação com ele deixou de exercer a função dele. A honra dele era essa. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou. Não tem mais nada. Arrancou a minha esperança. Fez inflamar contra mim a sua ira. E ele virou como se fosse um dos inimigos do rei. Você tem dimensão do que você virá inimigo do rei? Você tem dimensão do que a pessoa virar um inimigo do rei? Um inimigo do rei é um inimigo da nação.
Quem atenta contra o rei, atenta contra uma nação. Um inimigo do rei é inimigo de muitas nações que apoiam aquela nação. O inimigo do rei é inimigo de muitos reis que apoiam aquele rei. O inimigo do rei tem perseguição de gente de muitos lugares. Jó, ele se vê nessa situação. Ele fala: você me colocou, rei. Vossa Majestade me colocou como um dos teus inimigos. A raiz da acusação se acha sobre mim. Juntas vieram as suas tropas e acamparam contra mim o seu caminho. E se acamparam e prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Gente, isso aqui é um livro de 2.800 anos atrás. Presta atenção no que Jó está falando. O que ele está falando é que os exércitos estão ao redor dele e acamparam contra ele. Acamparam ao redor da tenda dele. Eu citei isso aqui algumas vezes nas vezes que eu falei, mas é muito, pro nosso contexto é muito isso. É como se, por exemplo, eu morasse, eu que moro numa kit, tivesse aqui de um lado um apartamento, do outro, em cima outro apartamento, do outro lado outro apartamento, embaixo outro apartamento, e que o Jó tá falando assim, todos eles são do rei, são do exército, são tropas que estão com as armas miradas contra mim. Se acampar ao redor da minha tenda, ao redor da minha casa. É isso que Jó está falando. Tem muita coisa ainda para eu falar sobre essa questão. Eu achei que eu não ia demorar tanto. Falei bem pouco. Mas vamos indo, então. Vai ser bem mais do que 5 slides, 5 vídeos, tá bom? Então eu vou salvar esse aqui e você compartilha aí com os seus amigos. Essa informação é importante, tá? Principalmente para pessoas autoridades, de cargo de autoridade. É importantíssimo, tá? É tanto que eu estou gravando e passando para outras pessoas, para que outras pessoas possam assistir também, tá bom? Assista e fica aí torcendo para que a gente consiga fazer salvar todos e fazer todo o curso aqui nos próximos dias, tá bom? Beijo, passa para frente e até o próximo.